Bom, conosco, pela primeira vez aqui no programa Primeira Hora, falo com o novíssimo deputado estadual mais bem votado do Rio Grande do Sul, ele que está no Republicano e tem uma grande experiência aí no rádio e na televisão. Deputado estadual Gustavo Vitorino, muito bom dia. Bom dia, minha gente, que alegria estar com vocês. Olha, fico feliz porque eu sou filho do rádio, viu? Quando a gente tem essa vinculação, essa paixão pelo rádio, dificilmente consegue resistir não apenas ao convite, mas à paixão pela latinha. Depois de 50 anos de comunicação, de rádio, eu vou completar 67, aliás, completei 67 anos agora em janeiro, e em maio eu completo 50 anos de rádio. E muita gente me questionou, você vai abandonar a comunicação, televisão, rádio, imprensa, coisa e tal, tá. Eu disse, olha, eu posso abandonar tudo, mas o rádio não tem jeito. Não consigo, é minha paixão, é minha história. Durante 50 anos, você, ao microfone, não pode simplesmente de uma hora para outra desligar. E às vezes a gente cria um vínculo inimaginável com o ouvinte, com o telespectador, sobre a forma como a gente faz rádio ou televisão. E isso acaba sendo quase que uma simbiose com o ouvinte, né? Nós aqui estamos apenas há 13 anos de rádio acústica FM na cidade de Camaquã, mas nós temos aqui toda uma gama de municípios na Costa Doce que ouvem a gente e fora do município, através das redes sociais, e acaba sendo quase que um convívio diário, né? As pessoas mandam bom dia para mim, como eu mando bom dia para ela, amanhã eu não estou apresentando, aí o meu colega apresenta, e depois outro dia eu volto, e é uma coisa sensacional, porque as pessoas têm, né, o Gustavo, numa boa imprensa, que eu acredito que aonde tu está trabalhando lá na Rede Pampa, e como aqui na Acústica FM, nós temos o nosso primórdio aqui no nosso amanhecer, é nós dar a notícia com clareza, na verdade, respeitar a democracia, respeitar o contraponto, e eu acho que é por isso que a gente teve esse crescimento bárbaro aqui na região, com uma forma democrática e transparente de lidar com as coisas. E as pessoas estão precisando de veículos, não que tenha posicionamento, mas que consiga passar a verdade e possa até fazer posicionamento em matéria de opiniões, né? Para que haja o contraponto, para as pessoas poderem ouvir e ver coisas diferentes. E isso foi o sucesso da tua campanha, porque muitas vezes tu te portava com uma opinião, e muita gente gosta de ouvir opinião. Mesmo não gostando, mesmo daqui a pouco não sendo mesmo linha partidária ou linha de ideologia, mas eu acho que isso é importante para a população ter a oportunidade de ter essa participação. Gustavo, tu tiveste a maior votação para deputado estadual no Rio Grande do Sul na última eleição. Quantos votos você conseguiu? 112.920 votos. É uma votação que, eu confesso, me surpreendeu. Sim. Eu esperava... Eu vou ser honesto para você, viu? Eu entrei na eleição para aprender. Queria ver por dentro como é uma eleição. Como é do outro lado do balcão, né? Deixar de ser a pedra e virar vidraça. Queria ver como era a eleição. E comecei a me entusiasmar com a eleição. Fui convencido pelo meu amigo, deputado Zul, com quem eu fiz dobradinha, e a gente foi entrando e eu fui gostando, sabe? Eu fui gostando. Acabei me entusiasmando de tal forma que lá pela metade da campanha eu digo, olha gente, eu acho que vai dar, acho que vai dar zebra, eu vou ser eleito. E esperava alguma coisa em torno de 30 mil votos, 25, 30, quem sabe 35 mil votos, um bom desempenho. Mas confesso a você que 112.920, o mais votado do estado, para mim foi surpreendente. Uma alegria, uma satisfação, uma responsabilidade enorme. Mas tem muito a ver com isso que você falou, viu? Com a pluralidade das ideias. Eu nunca menti de ninguém, eu sou conservador, de direita, tenho uma visão de defesa da família, direito do cidadão ter uma arma para se defender, eu quero um Estado com menor, poucos impostos, eu quero empreendedorismo, enfim, a minha visão é uma visão conservadora, mas eu nunca deixei de ser também um crítico do poder público, seja ele federal ou estadual. Então, assim, o Vitorino é bolsonarista. Sim, eu não defendo o Bolsonaro, eu defendo as ideias dele. O dia que ele mudar de ideia, eu deixo de defender essas ideias.
Então, assim, não é o Bolsonaro, eu que defendo as ideias do Bolsonaro, é o Bolsonaro que defende as minhas ideias. Yeah. E acho que isso é uma questão de identificação ideológica. Mas, por conta disso, eu nunca deixei de fazer críticas, inclusive ao próprio presidente, com quem eu conversei várias vezes, e reclamar dele de alguns tópicos que eu entendia tinham que ser atacados no seu governo. Então, uma coisa é você ter ideologia, a outra coisa é você ter coerência, você ter ética. E talvez as duas coisas combinadas possam fazer com que você tenha uma boa votação. Foi nisso que eu apostei e acabou dando certo. Eu acho interessante isso aí. Bom, você nunca tinha participado da política ainda? Nunca. Só do outro lado do balcão. Já fui articulista político, escrevi sobre política em vários veículos de comunicação do centro do país. Fiquei 26 anos fora do Rio Grande do Sul, né? Voltei com 50 anos para cá, 17 anos atrás. Então, eu tive que reaprender o Rio Grande do Sul e começar a entender um pouco mais a política. Nunca participei de qualquer eleição, coisa assim. Gustavo, algumas coisas a gente tem parecido. Já fui candidato aqui, já fui candidato a prefeito, fui vereador 2 vezes. De um determinado momento eu achei que eu poderia ajudar um pouco mais a cidade no outro lado do balcão, não dentro da política, mas fora da política. Agora tu tem um compromisso, deputado mais bem votado no estado, sem experiência parlamentar, quer dizer, agora tu tem que ir para tribuna, conversar em comissões, essas coisas. Tu tem já alguns dias já de parlamento, o governo do estado já começa a articulação de algumas coisas importantes, algumas coisas que impactam na vida de muita gente, né? Algumas reformas já foram feitas no governo passado, agora nesse governo tem coisas vindo pela frente. E que pontos assim tu acha interessante que há uma convergência do Gustavo Vitorino com o governo Eduardo Leite e alguma coisa que tu veja que não tem sintonia? Dá 2 exemplos só. Bom, eu sou contra a pauta de costumes do governador. Eu não defendo em hipótese alguma que uma menina de 9 anos divida banheiro com um mangolão de 14 e 15. Então a minha pauta de costumes é diferente do governador. Certo. Não tem nada a ver com as opções dele, mas eu entendo que o poder público ele tem que ser alheio a pautas de costumes político-ideológicas, sem um componente social forte e muitas vezes até ignorando a opinião pública para atender um gueto. Então essa é uma pauta muito forte que eu tenho. Tem uma pauta forte também contra o governador, porque eu fui um crítico dele durante a condução da pandemia. Eu acho que ele conduziu mal a pandemia, ouviu pessoas que não estavam habilitadas e preparadas, ouviu ideólogos, e depois a gente descobriu que são absolutamente ideólogos radicais e que proporcionaram a verdadeira destruição de dezenas, centenas, milhares de CNPJs no Rio Grande do Sul, e a gente não se recuperou até hoje. Essas são pautas divergentes que eu vou cobrar do governo do estado, também a educação. O governo agora parece que decidiu olhar para a educação, mas tem que prestar conta de algumas lambanças que andou fazendo na área da educação. Então, assim, o governador Eduardo Leite, ele, embora tenha pautas interessantes, ele tem um passado que, de certa forma, o condena em vários tópicos. Sim. Bom, quanto às pautas convergentes, eu acho que é importante a gente entender o seguinte: o governador tem que entender que quem gera emprego é a empresa. A máquina pública não gera emprego. Então, uma pauta desenvolvimentista que atraia investimentos, certamente vai me atrair também. Eu fui eleito presidente da Comissão de Economia, Pequena, Microempresas, Desenvolvimento Sustentável e Turismo. E eu enxergo nesse componente um componente muito forte de desenvolvimento. O turismo é a principal indústria da Espanha. O Rio Grande do Sul é uma das regiões mais lindas, não apenas do Brasil, mas do mundo. Eu conheço o mundo inteiro e já enchi pelo menos uma dúzia de passaportes, até por ser velho, mas posso garantir a você, a nossa pluralidade do meio ambiente, a nossa pluralidade étnica, ela é muito rica. O Rio Grande do Sul precisa ser descoberto. Não apenas Gramado, que, acreditem, pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul se transformou na segundo polo turístico do país. Só perde para o Rio de Janeiro e com toda aquela máquina promocional que o Rio de Janeiro tem. Mas a nossa pequena Gramado é o segundo destino turístico do Brasil. E a gente tem muito mais aqui, inclusive aí na sua região. Na sua região. Nós temos a nossa... Essa região da Costa Doce, Tapes, Camaquã, São Lourenço, é uma região linda.
A gente está aqui, né, Vitorino? A gente está aqui e parece que não dá tanto valor, né? Quando vem gente de fora. É verdade. Mas que imensidão, que beleza essas coisas aqui. Então, eu acho que é importante a gente ter. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. E sabe qual é o problema que vocês têm para se desenvolver na área turística? As dificuldades das licenças ambientais e as próprias prefeituras, muitas vezes, criam dificuldades. É gente querendo montar pousada, hotéis, casas de diversão, enfim, centros de lazer, e aí vem aquela dificuldade acha ali um político, alguém com visão de esquerda, um caranguejo que não quer que ninguém se sobreponha e acaba criando problemas. A gente tem que facilitar o investimento, porque o investimento é que gera emprego. E até vou dizer mais para você, a região da Costa Doce tem tudo para requerer, junto à Assembleia Legislativa, e desde já eu me coloco à disposição, requerer o reconhecimento de área de interesse turístico, porque isso vai criar um diferencial para a aprovação de projetos ambientais, assim como uma diferenciação bem interessante na esfera tributária. O gabinete 805 da Assembleia está à disposição. Tá bom. Olha, boa ideia, Gustavo. Eu aqui sou ativista nesse assunto com os prefeitos, que nós temos uma ótima relação com todos os prefeitos da Costa Doce aqui. Eu vou botar esse assunto. Participação dos ouvintes aqui, o Aloísio Dias diz: o Gustavo Vitorino fala sempre com sinceridade, verdade, por isso me representa. Legal o pessoal participando. Aqui temos a Luciana Abreu, lutar sempre... A união faz a força. Estamos juntos, o pessoal participando. O Rio Grande do Sul tem potencial turístico para desenvolver. Bom, na linha divergente, assim, eu quero saber o seguinte: qual é a tua opinião? Eu sei que é um negócio novo para ti, Gustavo, como primeira eleição de deputado. O IP. Tu tem ouvido falar muito sobre IP há muitos anos atrás, essa conversa vem vindo, mas cabe agora a Assembleia Legislativa e o governo do Estado definirem sobre os caminhos que o IP deverá tratar nos próximos anos. Já chegou para ti alguma coisa? Tu tá já matutando sobre isso? Porque eu falo do IP porque aqui milhares de pessoas no Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, tem o IP como o seu vínculo, tanto de previdência como de saúde. Vamos deixar bem claro, o problema do IP é muito mais grave do que se imagina. O IP tem mais de 1 milhão de associados. Você já imaginou, de repente, mais de 1 milhão de pessoas ficarem sem atendimento médico no Rio Grande do Sul? É o caos social. Não se pode pensar nessa hipótese. Mas o IP vem num processo de degeneração que não é desse governo, não é dessa gestão. O IP vem num processo de degeneração acentuado nos últimos tempos. O IP Saúde, né? O IP Previdência vai bem, obrigado. Mas o IP Saúde vem num processo de degeneração assustador. Aí alguém tenta classificar, bom, mas o problema é o cálculo atuarial não fecha, a contribuição é pequena, problemas de gestão, cabide de emprego, falta auditoria, falta fiscalização. Não, nenhum desses é o problema do IP. Todos esses são o problema do IP. Então nós temos que pensar nessa hora em atacar todas as frentes para tentar recuperar o IP. O funcionário público não aguenta mais pagar a contribuição, é pesada para ele. Então nós temos que buscar recursos fora. E aí eu pergunto a você, quanto vale um cadastro de 1 milhão de pessoas? Tem um valor gigantesco. E aí eu pergunto, será que nós não temos empresas interessadas em patrocinar o rodapé dos anúncios, da documentação do IP? A agência de viagem coloca lá, olha, essa semana promoção, viagem para não sei onde, viagem para cá, viagem para lá, ou então uma grande rede de eletrodomésticos, eletroeletrônicos do país, olha, essa semana promoção, TV, não sei o quê. Quanto vale 1 milhão usar o cadastro, claro que usar o cadastro do IP para negócio. É porque é muito engessado essa coisa do IP, é tão guardado a 7 chaves, né? Está na hora da gente abrir, né? Está na hora da gente abrir essa caixa preta. Agora o perigo, né? Quer ver uma coisa? Vou dar um dado para você assustador. Mais de 30% dos recursos do IP são gastos com pouco mais de 6 mil pessoas num universo de 1 milhão de associados. Aí você me pergunta por quê? Tratamento oncológico. Ele é caríssimo. Pois é. Ele é caríssimo. Mas aí o que falta? Aí você conversa com especialistas. Olha, Gustavo, o IP tem problemazinho, tem que dar uma olhada, auditoria. Não pode ser aquela coisa de vem o papel, carimbo e paga, carimbo e paga. Não, tem que dar uma olhada. Tem que dar uma olhada, senão daqui a pouco aparece câncer de próstata em mulher, aparece câncer de ovário em homem. Não, calma.
tem que olhar, tem que fazer auditoria, tem que checar realmente o que está sendo pago, porque se isso não acontecer, você sabe que vazadouro tem, né? Tu sabe que essa informação que tu está passando, eu já recebi isso há muitos meses atrás. A questão de alguns grandes grupos, algumas relações têm sido beneficiada em detrimento a outros meios de saúde, que eu falo em pequenos hospitais, hospitais do interior, que não têm tido chance de ter uma arrecadação ou até mesmo colocado serviços novos, porque a drenagem do dinheiro do IP vai para alguns poucos. Não sei se isso aí, só abrindo a caixa preta para descobrir, né? E eles querem abrir isso, será, Gustavo Vitorino? Olha, eu não sei, eu preciso ver a intenção do governador, eu vou conversar com ele, tem uma conversa marcada com o Arthur Lemos, chefe da Casa Civil, na semana que vem, a gente vai conversar sobre vários aspectos, e eu vou perguntar até que ponto o governador quer passar um pente fino no IP para a gente salvar a instituição, porque a instituição está agonizante. O IP está aos poucos reduzindo o serviço, reduzindo a qualidade do serviço, e não pode, nós estamos lidando com a vida das pessoas. Então, a minha intenção é bem clara, é atacar todas as frentes. Precisamos de uma parceria público-privada, a gente precisa de dinheiro para o IP, sim. Precisamos fazer uma checagem, uma auditoria interna rigorosa, mas eu tenho certeza que o governador vai ser sensível, porque esse problema está em cima da mesa dele e ele vai ter que buscar uma solução. Mas ele sempre disse que alguns desgastes que ele teve como governador na gestão passada foi de tentar deixar o Rio Grande do Sul aprumado para os próximos anos. Coisas positivas vão vir, coisas negativas vão vir, algumas flexibilizações de receitas serão só para daqui a 20, 30 anos, quer dizer, coisas que a reforma hoje só reproduz daqui a 20, 30 anos, mas é importante que dê um pontapé inicial, né? E o IP é um caminho que tem que ser feito, né? O IP é um caminho inicial, e vou deixar bem claro, o pessoal aí pede CPI por qualquer coisa, agora estão com quer pedir CPI da Corsan, bobagem, a Corsan foi vendida rigorosamente dentro da lei, acompanhei o processo na íntegra, aí vem com avaliação, subavaliação, não, tem empresas, tivemos empresas de auditoria checando a avaliação, e a venda da Corsan foi rigorosamente dentro da lei. Eu não apoiei, estão tentando lá na Assembleia, mas eu não apoiei e não apoio essa CPI. Se é para fazer uma CPI, vamos fazer uma CPI, caso haja resistência por parte do governo, uma CPI do IP. Porque essa sim, uma CPI, a gente chamaria técnicos, peritos, especialistas, a gente pediria para ver as contas do IP e teria, como você disse, uma forma de abrir essa caixa preta. A ideia não é desgastar o governo, não. Acho que talvez o governo tenha interesse. O governo tem interesse, porque senão fica aquela coisa assim, o governador Eduardo Leite quer acabar com o IP, porque eu não sei o quê, porque... Não. Eu acho que, quem sabe, uma futura CPI do IP seja até uma forma para a gente levar adiante esse tipo de transparência, passar o pente fino para saber o que realmente acontece com o IP. O Gustavo, o meu colega Nelson Pires aqui, que apresenta o programa Galpão da Acústica no domingo de manhã, está dizendo que é teu fã aí, viu? Tá me mandando um recado para você. Mas eu queria uma hora, eu queria te convidar para vir... participar desse programa dele, hein? Não, então tá convidado. Já fiz pedido no ar aqui, eu tenho um espírito gaudério, não deixei de ser gaúcho. O Gustavo, uma oportunidade que tu puderes vir a Camaquã para nos conhecer ao vivo aqui, é importante até para a gente trocar umas ideias. Nós temos aqui em Camaquã um hospital. Se o convite está aceito. Está aceito, então tá. E aí pode ser, inclusive, com carne gorda, não tem problema nenhum. Opa, melhorou. Agora deixou de ser convite, passou a ser intimação. Sabe o que é? Nós temos um hospital Nossa Senhora Aparecida, um hospital antigo, grande aqui, que atende a região toda, tá? Temos tido da secretária Rita Bergman um diferencial, assim, ímpar dela, assim, um atendimento, uma vontade dela de fazer a regionalização da saúde. Isso é uma coisa importantíssima. A diminuição de ambulância, de ônibus circulando no estado do Rio Grande do Sul, isso é uma coisa, acho que nacional, né? Mas conseguimos conquistar a UTI para o nosso hospital Nossa Senhora Aparecida. Isso está permitindo que outros tipos de cirurgia, de ações possam ser feitas no nosso hospital. Mas a questão da saúde é uma questão extremamente importante, que é atender a população que hoje precisa de um ônibus, de uma van para se locomover para Porto Alegre ou para Pelotas para resolver um problema de saúde. Um fato grave que nós temos aqui é que nós não temos nada de oncologia. Tu falaste sobre o dreno das recursos, caríssimo que é, né? Mas isso é uma questão que eu gostaria que tu, como representante do Estado,
trabalhasse junto a quem pode nos ajudar nisso, a de nós termos o serviço de oncologia no município para atender a nossa região aqui, que tem mais de 300 mil pessoas. E que hoje o hospital está de portas abertas para receber clínicas privadas ou participantes para poder dar esse serviço melhor, tão grave, tão delicado, tão desgastante para a população, tão tão caro para a população. E isso é uma questão que eu gostaria muito que você pudesse nos ajudar aí também, Gustavo Vitorino. Olha, eu acho que a gente tem que entender que a oncologia, a luta contra o câncer, inclusive tem um projeto do deputado federal, Luciano Zucco, o tenente-coronel Zucco, um projeto maravilhoso de prevenção ao câncer infantil, com ações voltadas à prevenção do câncer infantil. E por que eu penso que o câncer se diferencia das demais patologias? No câncer, você luta contra o tempo. Um diagnóstico tardio, uma cirurgia tardia, pode representar a diferença entre vida e morte do paciente. Então não adianta a gente ter um setor de oncologia, digamos assim, que seja paliativo, que seja pré-tratamento. Não, o setor de oncologia ele tem que estar pronto para procedimentos, inclusive emergenciais. Por exemplo, nós temos 2 tipos de câncer que certamente são os que mais matam, que é o câncer de mama e o câncer de próstata, no caso da mulher e no caso do homem. Esses 2 procedimentos, eles têm, digamos assim, um mecanismo relativamente acessível que pode ser implantado num hospital, inclusive pequeno. Basta que você tenha cirurgiões aptos, um cirurgião apto para esse procedimento. Aí eu fico perguntando, muito bem, um pequeno hospital com um bloco cirúrgico e com um bom cirurgião urologista e um bom cirurgião mastologista, não seria suficiente para a gente atacar mais de 60% dos casos de câncer? Com certeza. Ou seja, a gente não pode, evidentemente, existem outras patologias cancerosas, como câncer no cérebro, abdômen, pulmão, enfim, que são mais complexos, enfim. Mas o câncer de próstata e o câncer de mama, que representam 2/3 da incidência cancerosa no país, esses podem sim ser atacados por um mecanismo bem simplório. E é possível dentro dos recursos do município, e claro, contando com recursos federais voltados à saúde, mas repassados ao município. Porque, viu, eu sou municipalista. Eu acho que ao longo do tempo se repassou para os municípios muita responsabilidade, não se repassou recursos. Mas essa sua lembrança, tratamento oncológico, é possível, se não atacar tudo, pelo menos grande parte dele. Olha, pessoal aqui, a Lenita Lempec Soares, dizendo grande jornalista, luta pela verdade, Silvane Born, povo gaúcho de boas mãos, Aline Araújo, o melhor deputado do estado, o pessoal já está contando contigo aí, ó. Silvana Born, mudanças urgentes na saúde, escolas e turismo. A Wanda Dias, o IP está horrível e nós pagando caro. Quem mais aqui participando? O Aloysio já tinha falado. Bom, e Silvana Borges dizendo, na Serra Gaúcha temos lugares lindos como Salto Ventoso, Farroupilha, Bento Gonçalves, uvas maravilhosas, Vale dos Vinhedos, e olha, o Rio Grande do Sul tem tanta coisa que dá para nós passar a manhã inteira falando. Gustavo Vitorino, pela primeira vez, batendo papo aqui no programa Primeira Hora, em Porto Alegre nós temos a nossa equipe jornalista aí, que é o Ayrton Lemos e o Jefferson Cunha, que provavelmente tu vai te encontrar com eles na Assembleia e no Palácio. Em Brasília nós estamos com a Márcia Paravise, que é a nossa jornalista que representa a acústica lá. Estamos atentos a tudo que acontecer por aí, estamos à disposição tua aqui também, viu? A recíproca é verdadeira. Olha, o gabinete 805 da Assembleia está à disposição da Acústica FM, contem com a gente e vamos avançar nesse projeto. Eu tenho um sonho em relação à Costa Doce, que é ter essa região reconhecida como de interesse turístico, com benefícios fiscais, com uma visão diferenciada na liberação de empreendimentos por parte do meio ambiente, porque essa é uma visão distorcida que se tem, viu? As pessoas acham que o crescimento, o desenvolvimento destrói o meio ambiente. Não. No turismo, quem mais preserva o meio ambiente são exatamente os empreendimentos voltados à área turística, porque o meio ambiente é a matéria-prima deles. Então, eles querem preservar, querem áreas cada vez mais bonitas e bem cuidadas. Então, um grande abraço a todos, a sua equipe, um grande abraço à turma aí da Acústica FM, um grande abraço à cidade de Camaquã, região, TAPS, São Lourenço, e olha, contem comigo, a gente tem que estar de mãos juntos
para fazer o Rio Grande ser grande outra vez. Obrigado pela atenção, bom trabalho.